Bom dia, paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, hoje nós vamos entrar na nossa leitura bíblica e hoje nós vamos entrar no livro de Jonas. Vocês lembram, né, dessa história bíblica, dessa palavra? Jonas foi um servo do Senhor que foi desobediente a Deus. Mas, contudo, ele voltou atrás e reconheceu que teria que obedecer às ordens do Senhor, amém? No capítulo 1 de Jonas, fala sobre a comissão de Deus a Jonas, que é a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque subiu a sua maldade diante de mim. Jonas se recusa e foge de Deus. Vamos lá, vamos voltar ao capítulo 1. Acredita-se que no livro de Jonas tenha sido escrito aproximadamente há 800 anos antes de Cristo. Ou possivelmente um pouco mais tarde. Jonas significa uma pomba, enquanto Amitai significa verdadeiro. A palavra do Senhor é uma afirmação decisiva que reivindica e demonstra a veracidade de todo o livro. No versículo 2, Nínive era a capital do poderoso império assírio, que era a força dominante no mundo daquele tempo. A mensagem dada a Jonas pelo Espírito Santo, levanta-te e vai a Nínive, deve ser vindo como uma surpresa ao profeta, para dizer, no mínimo, nenhum profeta jamais havia sido enviado como tal aos gentios, e especialmente aqueles tão cruéis como os ninivitas. Jonas se recusa e foge de Deus. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que partia para Tarsis, e pagando a sua passagem, entrou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tarsis está localizada na costa sul da Espanha. A presença do Senhor é repetido 2 vezes pelo Espírito Santo, não por acaso, mas de propósito. O Senhor envia uma tormenta, mas o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande que o navio estava para se quebrar-se. Mas o Senhor fez levantar este vento no mar apenas de várias frases da natureza, em que o Senhor interveio diretamente para guiar os assuntos do profeta. As orações dos marinheiros. 5. Os marinheiros tiveram muito medo e cada um clamava ao seu Deus, e jogaram ao mar as cargas que estavam no navio para que o aliviarem no seu peso. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e deitou-se e dormia um sono profundo. É dito a Jonas que ore. 6. E o mestre do navio se aproximou dele e disse: o que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, possivelmente ele terá compaixão de nós e não pereceremos. 7. Ao lançarem sorte, Jonas é escolhido. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Isso porque eles teriam que tirar Jonas daquele barco para que a tormenta parasse, né? A confissão de Jonas. E então lhes disse: declarou-nos tu agora, por que motivos nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Considerando com eles interrogar o Jonas, as perguntas que foram feitas por esses pagãos atingiram a própria essência do plano de Deus, não apenas para Israel, como também para toda a família humana e para todos os tempos.
9. E ele lhe respondeu: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. 10. E aqueles homens então temeram sobremaneira e lhes disseram: Por que fizeste tu isso? Porque aqueles homens sabiam que fugia da presença do Senhor, pois ele lhes tinha declarado. E lhes disseram: Que faremos contigo para que o mar se aquiete? Porque o mar está se enfurecendo mais e mais. Então Jonas lhe respondeu: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. No entanto, aqueles homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não puderam, porque o mar se ia enfurecendo mais e mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Rogamos-te agora, ó Senhor, que não pereçamos pela vida deste homem, e nem ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Jonas é jogado ao mar. E tomaram Jonas e o jogaram ao mar, e o mar se aquietou o seu furor. E temeram aqueles homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve no ventre desse peixe por 3 dias e 3 noites. No capítulo 2, a oração e o arrependimento e a libertação de Jonas. Então orou Jonas ao Senhor, seu Deus, no ventre do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouvistes a minha voz. Por que tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e me rodearam as correntes das águas? Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então disse, lançando: Estou diante dos teus olhos. No entanto, tomarei o ver o teu santo templo. As águas me rodearam até a alma. Rodeou-me o abismo, as águas se enredaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, a terra lançou os meus ferrolhos sobre mim para sempre, mas tu tirastes a minha vida da corrupção, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Os que seguem as vaidades ilusórias abandonam a tua misericórdia. Mas eu, com voz de gratidão, te oferecerei sacrifícios, pagarei o que prometi, a salvação vem do Senhor. E ordenou o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra seca, irmãos. Olha só. No livro de Jonas nós vemos que ele tentou fugir da palavra de Deus. Deus pediu para que ele fizesse algo e ele não quis obedecer ao Senhor. Por quê? Porque Jonas não queria que aquela cidade fosse salva, porque ele sabia que ali só tinha pecadores. Mas Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele faz de todas as maneiras chegar aos seus servos o que ele quer de bom de nós. Hoje eu lendo essa palavra, eu percebo quanto Deus é misericordioso na minha vida, irmãos. Eu tenho 53 anos. Eu sei o que eu já fiz na minha vida de errado. Eu sei o que eu fiz até pouco tempo em pecado, sabendo que Deus não estava se agradando com as atitudes que eu estava cometendo. Só que aos poucos, irmãos, Deus vinha me enviando mensagens, Deus vinha me falando que eu mudasse, que eu procurasse fazer o que era certo, que eu procurasse buscar mais por Ele. E por 2 vezes eu praticamente não dei ouvido à voz de Deus. E novamente, por Deus ser misericordioso comigo, que sou filha dele, Deus trouxe novamente outra mensagem, irmãos. Eu fico muito feliz por saber que Deus tem essa conexão na minha vida. Eu sou grata por Deus fazer tanto por mim e tentar fazer com que eu me volte completamente
para os caminhos dele. Porque eu não vou falar para vocês que eu estou fora do caminho do Senhor. Mas muitas vezes, mesmo nós estando na presença do Senhor, nós pecamos. Nós fazemos coisas que não agradam a Deus. E pelas misericórdias dele, hoje eu fico muito feliz de saber que ele me deu uma nova oportunidade. E eis-me aqui, quero continuar pregando a palavra, levando a palavra do Senhor. Não sou uma pregadora, mas o que eu puder enviar, transmitir para vocês da palavra de Deus, eu quero que Deus me dê o discernimento e a sabedoria para que eu consiga fazer isso. Então, hoje eu lendo aqui a palavra de Jonas, eu percebi que aqui Deus me deu a confirmação de tudo que ele me falou. Por quê? Irmãos, irmãs, nós não temos que ser desobedientes a Deus. Nós temos que fazer a vontade dele. Independente de ser bom ou não, nós temos que entender que é bom para nós. Porque se Deus está pedindo, é porque é bom para nós. Existe aquela frase: não adianta você se esconder, não adianta você não fazer nada em oculto, porque você pode estar escondendo para o seu irmão carnal. Mas para o Espírito Santo nada fica oculto. Para o Espírito Santo tudo é revelado. Então, que nós venhamos, você aí do outro lado, nós venhamos ouvir a palavra do Senhor e fazer a vontade dele, amém? Que vocês possam aprender a fazer a vontade de Deus, porque é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos sinceros, que nós sejamos verdadeiros e fiel com ele. Amém? Para que nós possamos receber a resposta que nós tanto necessitamos na saúde, no emprego, na família, na vida sentimental, na vida financeira. É só através de Deus que nós conseguimos a nossa vitória. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.